Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Valmirton e hoje eu preparei uma apresentação no qual a gente tem um tema aqui que é intitulado como Exames no Diagnóstico do Coronavírus, tá? O que a gente pode apontar sobre essas questões de exame de diagnóstico, até a experiência prática do que eu tenho visto nessas questões envolvendo não só coronavírus, mas uma experiência também em alguns exames de diagnóstico, algum laboratório de biologia molecular, no qual a gente vai passar também essas informações para vocês, tá ok? Bom, a primeira coisa antes de iniciar é observar o que o Tedros, o diretor da Organização Mundial da Saúde, nos informa. Para suprir e controlar a epidemia, os países devem isolar, testar, tratar e rastrear. Se não fizerem isso, transmissões em cadeia podem continuar em um nível baixo e depois ressurgir uma vez que o isolamento social acabar. Então isso é super importante a gente avaliar também. O ponto que a gente vai discutir hoje é o foco teste. Para iniciarmos, vamos primeiro dar uma olhada na morfologia, uma breve de morfologia. Por quê? Porque tem uma característica na questão de diagnóstico que é super interessante a gente afirmar isso também. Então, as proteínas S. Então, na morfologia do vírus, nós temos aqui a proteína S que permite o encaixe do vírus na célula. Temos a proteína N que camufla o RNA diante do sistema imunológico dessa célula. Uma membrana de glicoproteína e uma proteína E, tá? Nesse sentido, é importante a gente falar que existe metodologias mais relacionadas a questões de pesquisa envolvendo microscopia eletrônica. Então, olha que interessante. Já pensou se você soubesse ou tivesse uma capacidade de poder identificar os vírus? Aqui a gente observa uma doutora no qual ela conseguiu observar, né, em 1964, ou melhor, descobriu esse grupo de coronavírus, né? Então ela conseguiu observar através da microscopia eletrônica, com um microscópio super sofisticado, ou seja, um microscópio de ponta, você pode observar até o tamanho dele que está aqui, né? Ela conseguiu observar essa estrutura do coronavírus, tá? Então aqui é até interessante quando você observa o vírus. Já pensou se a gente tivesse técnicas rápidas de poder identificar o vírus utilizando um microscópio não desse tamanho, mas de uma forma um pouco menor, que daria para a gente tentar fazer uma avaliação rápida dos pacientes na questão, porque você estaria então identificando o agente etiológico de forma direta. E em contrapartida, a outra parte, né, melhor dizendo, não estaria identificando a questão de produção de anticorpos. Então está aí uma grande e interessante ponto de visão. Aqui eu gostaria de colocar para vocês um vídeo no qual eles demonstram o que os cientistas russos conseguiram identificar. Então eles fotografaram o SARS-CoV-2 e ao observar justamente, né, ele tem uma estrutura de 10 a 100 nanômetros. Nesse ponto aqui que a gente pode observar, ele tem umas estruturas que você consegue ver bem esbranquiçadas aqui, que são aquelas questões de glicoproteína. É onde é que vai estar o agente etiológico se unindo nessa célula de multiplicação, que seria uma outra aula que a gente vai preparar em relação a essa relação entre antígeno e anticorpos, tá? O foco de hoje é teste diagnóstico. Então, vamos falar aqui sobre a primeira parte, que é a coleta. Então, a coleta das amostras das vias aéreas superiores através do SUAB. Então, eles são feitos através do SUAB, tá? Nasofaringe e orofaringe. E o método primário é preferido para o diagnóstico. Idealmente, todo o pessoal presente, né, deve usar um respirador purificador, nesse caso aqui, ou a máscara N95, você pode observar aqui, ó, um protetor também facial. Bem como óculos dessa proteção e avental descartável. Alertar a equipe do laboratório sobre o processamento e testes de amostra de Covid-19. Então é super importante quando a gente fala sobre alertar a equipe do laboratório. Quando a gente não está numa época de pandemia, quando a gente tem uma amostra com suspeita, a gente sempre alerta, né? E dentro dessa situação de alerta, falar, olha, tome cuidado com essa amostra porque ela tem um agente biológico de, como é que eu poderia dizer nesse sentido, de maior proporção para tentar provocar uma patogenia no indivíduo, né? De uma forma bem rápida. Mas nesse sentido aqui é super interessante que a gente está lidando com o assunto da pandemia. Então, se tratando de pandemia, qualquer amostra nesse sentido também a gente está sendo preparado, a gente é preparado para lidar como
situação de amostra de risco, né? Vamos colocar assim, antes de chegar para o laboratório. Então, quais são os exames utilizados na identificação do coronavírus? Nós temos essa parte de microscopia eletrônica, mais voltado para pesquisa. Eu vou falar também para vocês o PCR convencional, também um pouquinho voltado para pesquisa. Vou comentar com vocês também e dar um pouco mais de detalhe sobre o PCR em tempo real, que é o padrão ouro, super importante a gente estar comentando isso aí, tá? E caro. O ELISA, tá? Que seria um outro exame que a gente avalia de uma forma tanto direta quanto indireta de alguns micro-organismos. E os RDTs, ou imunocromatográficos, que na verdade isso quer dizer Rapid Diagnostic Tests, ou seja, são os testes rápidos que vêm em dispositivos. Tá? A gente vai comentar isso também. Então, quando a gente fala sobre PCR, eu não estou dizendo em um exame que chama proteína C reativa. Eu estou dizendo que é um exame que o qual você tem uma reação em cadeia de polimerase. Tá? Toma cuidado com isso, que eu tenho observado alguns alunos também que confundem esses tipos de reações ou exames de testes. Então, o PCR ele serve para detectar o material genético. Eu vou detectar o vírus. PCR, que ele é convencional e ele pode ser também qualitativo, ou seja, qualitativo. Ele é ou não é positivo. Então, o PCR convencional ele me diz o seguinte: o indivíduo é positivo? O indivíduo é negativo? Então, a gente faz essa diferenciação. Qualitativo, é ou não é? Tá? Nesse sentido, nós temos alguns instrumentos, tá? Alguns aparelhos que eu estou chamado de gel de agarose e gel de policlamida, muito utilizado para identificar vírus. Tá? Isso aqui, por exemplo, utiliza para identificar vírus do HPV. Tá? Então, esses dois aparelhagens têm a ver com os pares de bases dos vírus. Tá? Nessa relação, é super importante a gente verificar que quando a gente fala de pesquisa, está relacionado a laboratório de pesquisa, não tem fins diagnósticos. Então, quando a gente pensa em talvez colocar um laboratório de pesquisa para fins diagnósticos, a gente tem que pensar num monte de estrutura, de padronização e de protocolos que a gente tem que adaptar. Logicamente, tem que ter uma parceria, uma consonância em diálogo e uma sintonia para tentar resolver e padronizar isso. Tá? E isso é super importante. Laboratório de pesquisa, quando a gente faz análise, pede os produtos e todos esses produtos, na parte final a gente faz uma análise que é o seguinte, e logicamente o kit ou algum primer que a gente pede, eles falam o seguinte: não tem fins diagnósticos. Se não tem fins diagnósticos, é somente fins de pesquisa. Então, dentro disso, é um PCR convencional e não é tão utilizado assim, é mais a nível de pesquisa. Tá? Do outro lado, nós temos o PCR em tempo real. Quando a gente fala em PCR em tempo real, é o sonho de qualquer um, que quem já trabalhou convencional sabe, de tentar mexer no PCR de tempo real. Por quê? Ele é muito mais fácil e rápido, tá? Em relação ao outro. Então, o PCR em tempo real, ou chamado de RT-PCR, ou padrão ouro, que é conhecido, ele é qualitativo, ele identifica para mim se o indivíduo tem ou não tem, com a sensibilidade um pouco maior do que o convencional. Então, ele tem ou não tem qualidade, e quantitativo, eu quero saber o quanto. Então, aí é a diferença do PCR em tempo real. Eu tenho a qualidade, se o indivíduo tem, ok, eu quero saber o quanto esse indivíduo tem. Tá? E aí você consegue ver através de gráficos, e isso em multiplicações desses vírus. É super importante isso aqui, até mesmo para tentar avaliar uma viremia. Tem alguns vírus, tem lá 2, 10, 300, 2.000, 100.000 cópias. Então você consegue avaliar até mesmo a replicação viral naquele tipo de paciente, utilizando o PCR em tempo real. Porém, ele é um pouco mais caro do que qualquer outro tipo de teste que a gente está falando aqui. Justamente porque é uma metodologia de maior facilidade de execução, mais sensível, mais específico, o sistema é fechado, ele não é aberto igual a esses outros sistemas que a gente vai apontar aqui para vocês. Tem uma baixa especificidade de infecções mistas. O que quer dizer isso? Outros vírus que poderiam estar ali associados para dificultar o diagnóstico, esse RT-PCR, ele tenta eliminar ao máximo, ele elimina ao máximo. Chega a uma porcentagem de quase a 100% em alguns casos, tá? E aí, por isso que é chamado de padrão ouro. É o padrão, como se diz, o top para resolver as questões de diagnóstico quando você tem alguma dúvida. Mais rápidos e menos trabalhoso comparado com o PCR convencional. Isso aqui, quem já trabalhou em questão de pesquisa saberá te dizer justamente como é a questão convencional
e é relacionado ao tempo real. Tá? Isso aí é de fato, o PCR em tempo real é muito bom nessa análise. Então aqui vocês estão verificando, olha, um gel de agarose, no qual nós temos aqui umas bandas, isso aqui seria relacionado ao PCR convencional, no qual você passa por aqueles procedimentos, tem aquelas placas gel de agarose, gel de acloramida, então existe toda uma técnica que o pessoal segue e no final tem um gel. Esse final é o grande finale que eles falam, tá? Você gasta às vezes o dia inteiro para chegar ali 6, 7 horas da tarde e vamos lá ver se o resultado dá certo. Às vezes não dá certo, não forma banda, então existe uma certa dificuldade quando se fala em PCR convencional. Aqui seria uma amostra em relacionada à outra, tem o mesmo pares de base em questões de tamanho de pares de base, tá? Por que é tão importante a gente falar do PCR em tempo real? Porque é uma reação de transcriptase reversa, seguida de uma reação em cadeia polimerase. O que quer dizer isso? Eu estou te dizendo que com uma pequena quantidade de material genético eu consigo aumentar essa quantidade de material genético de uma forma exponencial, ou seja, amplificando isso. E nesse sentido, quando a gente tem um pouco de quantidade, a gente pode até aumentar essa quantidade. Então facilita muito a questão de diagnóstico. E quem que ajuda justamente nesse processo? Lógico, são todos os reagentes, tá? Então existem os reagentes que a gente tem que ter para tentar quebrar essa camada de glicoproteína, tirar esse DNA, e quando você tira, você vai multiplicar esse RNA, utilizando um aparelho chamado termociclador. Esse aparelho é o que vai dar, como se diz, um grande aumento de forma exponencial de toda essa reação da quantidade de DNA. Lógico, aqui não sei se vocês dá para ver, mas eu vou colocar um protocolo do SARS-CoV-2 utilizado no Instituto Pasteur, no qual ali eles conseguem informar para a gente qual é essa gráfico, né, de amplificação, né, dessa cadeia de polimerase. Como é que seria essa questão aqui de uma forma introdutória? Então nós temos aqui, passo 1, desnaturação. Em torno de 94 graus você consegue desnaturar aquela molécula ou aquela proteína de DNA que está ali, tá? Justamente pelo aumentar a temperatura. Então se aumenta a temperatura, as bases nitrogenadas ali ficam mais soltas, vamos dizer assim. Posteriormente existe um anelamento, tá? Tanto como os primers, forward ou reverse. E isso aqui é super importante de saber qual é o primer específico para identificar uma região gênica do vírus. Então já existe isso aqui, está no banco de dados, até mesmo PubMed ou dos artigos publicados e dos protocolos. Lembre-se, sempre tem que haver uma distinção entre fins de pesquisas ou fins de diagnóstico. Às vezes o pessoal gosta de confundir isso e às vezes nós vamos ter um grande problema, tá? Parte 3 aqui, ó, extensão. Então é justamente a parte de multiplicação desses tantos de base de cópias que a gente vai ter. Como seria esse procedimento aqui? Olha só. Então você tem uma amostra, você tem a intenção de amplificar ou aumentar a quantidade dessa amostra com PCR em tempo real. Aqui nós temos uma amostra que vai ocorrer, uma lise aqui, tá vendo? Então eu coloco lá dentro do Eppendorf uma amostra de um paciente. Se tiver o vírus ali, ele vai estar todo encapsulado. Então eu preciso quebrar esse vírus para ter contato com material gênico ou material genético. Então quando eu coloco isso, existem soluções, ou até proteinase K, que vai fazer esse processo aqui. Ele quebra, se expõe esse material e aí você vai passando por todo o processo relacionado à biologia molecular para eluição viral. Então o vírus ele fica aqui no finalzinho, tá? Ao ficar aqui nesse finalzinho, eu vou colocar aqui, ó, a amostra de RNA. Lembrando que o vírus ele é RNA, não é DNA, tá? Mas eu utilizo a ferramenta de biologia molecular para todo esse processo aqui. Então eu peguei aqui, eu coloquei 5 microlitros de RNA do vírus. Depois eu coloquei aqui a questão da água, algumas reações. Olha aqui o forward, reverse, probe. O que quer dizer isso? São todas sequências gênicas que vão ajudar a identificar aquela região, aquela parte do que tem específica no vírus e me ajuda na parte de identificação. Por isso que é chamado de padrão ouro, porque é como eu pegar uma pessoa, multiplicar ela várias vezes e falar, olha, você é igual a isso aqui. Então é interessante quando você faz essa análise. Mas nada seria tão fácil assim nesse mundo, né? Eu preciso saber justamente a questão de sistema de ciclo ou a termociclagem nisso aqui. E isso demora um pouco de tempo para ser feito, tá? Então o pessoal já conseguiu padronizar isso, já está tudo pronto. No Instituto Pasteur aqui é um exemplo do protocolo do SARS-CoV-2 e detecção usando
real-time ou RT-PCR. Nesse sentido aqui, ele tem aqui, ó, transcriptase reversa, 55 graus Celsius. Depois ele chega a 95, tá vendo? Então existe um protocolo a ser seguido que você configura justamente o termociclador, tá? Quando você configura esse termociclador, pronto, deixa ele fazendo lá, tudo padronizado, se você não errou nenhuma parte aqui de pipetagem, tá? Isso que é super, é fundamental, porque a máquina vai fazer todo o processo, né? E é super interessante aqui que a pessoa já tenha certo um treinamento, que esteja mexendo com aquilo para executar questões de diagnóstico de RT-PCR, tá? E esse treinamento tem que ser feito de uma forma bem qualificada. Então existe aqui ó, a amplificação, os ciclos, depois eles vão, aumentou, ocorreu desnaturação, amplificação, vários ciclos, eles colocam um pouco mais de ciclos, mas em torno de 35 já tem a formação suficiente para a cópia de DNA. E posteriormente tem uma queda, tá? Uma queda que a gente coloca de resfriamento, até 4 graus Celsius. É como se fosse temperatura de geladeira, tá? E aí, nesse processo, você consegue ver aquela figura que a gente tinha mostrado aqui, aumentando o número de ciclos com a parte de amplificação, tá? Então vai ter um aumento dessa parte de amplificação no número de ciclos e você consegue verificar, opa, o resultado é qualitativo, apresentou reação positiva, beleza. Então, eu quero saber quantos cópias virais que tem esse indivíduo naquela amostra ali. Pronto. A gente consegue saber através desse PCR em tempo real, porque ele é um padrão ouro, justamente pela qualidade e pela quantidade de amostras que a gente consegue fazer essa análise aí. Dentro desse ponto, nós temos outros tipos de reações. Eu vou colocar aqui uma reação de imunofluorescência, no qual nós temos a questão direta e indireta. Por que é importante a gente iniciar com esse conhecimento aqui? Porque numa imunofluorescência indireta, eu vou pesquisar os anticorpos. Mas numa imunofluorescência direta, eu vou pesquisar o quê? O antígeno. Então, o antígeno, eu pesquiso o antígeno. Tá? Numa reação direta, eu pesquiso o antígeno. E numa reação indireta, eu pesquiso o anticorpo. Tá? Aqui nós temos a luz, que em contato com o comprimento de onda e um marcador que a gente vai chamar de fluorocromo, tá? Ele vai emitir então uma luz. Então eu tenho um marcador que eu coloco numa amostra e ao ter esse contato, sendo ela positiva, ela vai emitir uma luz. Mais uma luz, mais uma luz, mais uma luz. Então eu consigo saber se eu estou diante de uma cópia gênica daquele vírus pela emissão de luzes ou relação a um fluorocromo. Dentro desse ELISA, ou também chamado do inglês aqui, ó, Enzyme-like Immunosorbent Assay, ou seja, esse é um teste de ELISA que a gente chama, tá? Baseia-se em reações antígeno-anticorpo detectáveis por meio de reações enzimáticas, ou seja, é um teste enzimático. Teste de rotina em laboratório e de pesquisa, tá? Então é muito utilizado o ELISA, se bem que ele é mais barato do que o RT-PCR, tá? Vantagem, teste de alta sensibilidade, permite quantificar antígeno e anticorpo das amostras e seguros e de baixo custo. Então, seguros e de baixo custo, aí te ajuda muito em algumas situações, tá? Então, aqui nós temos alguns marcadores que vão depender desses marcadores, nós temos cores diferentes que são emitidas nessa reação. Então, aqui seriam como se fosse a placa de ELISA, ou também conhecida dentro dessa placa de ELISA, que tem 96 pocinhos. Então, daria para colocar ali 96 amostras. Tá? Dentro desse sentido aqui, eu tenho um ponto azul aqui, né? Azul, amarelo. Então, isso depende do reagente que você está utilizando para emitir cor. E dependendo da emissão dessas cores, eu sei se é positivo ou negativo. Vamos pegar um pocinho desse aqui, vamos analisar ele de forma interna. Como ocorre essa reação? Então, aqui nós temos o ELISA no formato direto, tá? Que eu vou pesquisar o quê? Antígeno. Então aqui eu tenho esse pocinho, que é representativo de um pocinho daqueles 96. Ele vai estar marcado com anticorpo específico, então eu coloquei aqui coronavírus, tá? Só para tentar exemplificar, poderia ser um outro anticorpo aí, para identificar outra doença. Se a pessoa tem um antígeno, ele vai se ligar a esse anticorpo específico, então, antígeno ligando um anticorpo específico, nós temos aí um conjugado, depois nós temos aí um substrato. Se for azul, negativo. Se for amarelo,
positivo. Mas isso depende da cor e do kit. É muito importante a gente falar sobre essa questão de kit. O que o kit está querendo dizer? Se azul é positivo, se o amarelo é negativo ou vice-versa. Então a gente tem que ver o kit, o que ele está querendo demonstrar para a gente, tá? Nós temos então o sistema indireto. Então o indireto vai pesquisar o quê? O anticorpo. E ele vai estar marcado aqui então na sua superfície com antígeno. Tá? Por que ele está marcado com antígeno? Porque eu quero pesquisar um anticorpo. Então é por chamado de indireto. O anticorpo, o anticoronavírus, tá? Conjugado, substrato, azul negativo, amarelo positivo, lembrando sobre a questão da técnica, tá? Então aqui é um exemplo descrito para vocês do que eu acabei de falar, para te ajudar a entender um pouco melhor esse tipo de reação. E dentro desse outro ponto, sobre diagnóstico, é um ponto que eu gosto muito de falar, que são os RDTs. O que seriam esses RDTs? São os Rapid Diagnóstico Test ou teste rápido. Tem a finalidade que é como se fosse um imunoensaio cromatográfico, tá? Rápido, qualitativo. Não tem como saber se é quantitativo, ou seja, ele é qualitativo, ele é ou não é. Ainda existe a sensibilidade, que a gente tem que avaliar depois. De anticorpos IgG e IgM. Então nós temos aqui anticorpos coronavírus Covid-19, tá? Em amostra de sangue total, soro ou plasma. Somente para uso diagnóstico in vitro. Vantagem: rápido e fácil de fazer. Pode ser feito fora do ambiente hospitalar, ou seja, facilidade no transporte. E aqui eu acho que é interessante a gente fazer uma análise. É como se fosse levar um dispositivo para qualquer lugar, desde que você esteja no ambiente estático, não em movimento, tá? Não que esteja em direção, por exemplo, fazer esse teste dentro de um ônibus, fazer esse teste dentro de um carro ou de um avião. O ideal é que seja, caso tenha necessidade, tem que se fazer, tá? Então isso depende de cada ponto de observação. O objeto em si é fazer esse teste, por exemplo, numa rodoviária, tá? Ou, por exemplo, num posto de gasolina, qual você consegue ter um fluxo ali de pessoas e não fica todo mundo parado ali naquele local. Ou, por exemplo, que a gente pode colocar, ou como se fosse o drive-thru, que o pessoal da Coreia do Sul tem adotado muito isso também, tá? Não precisa de aparelhos sofisticados, é você, seu conhecimento, técnica. Técnica que eu falo também envolve a forma de você coletar essa amostra e colocar no dispositivo, tá? Então tem que ter uma experiência nesse caso aí também. Então os testes rápidos, aqui eu coloquei uma foto nesse sentido que mostra o seguinte, olha só. Aqui está o controle e aqui está o teste, tá? Então você colocaria o sangue ali para trás, ele viria aqui, estando positivo o teste, estando positivo o controle. Você fala assim, olha, então nós estamos lidando com a amostra positiva e a pessoa está sem luva. Então aí você já consegue falar, olha, tem alguma coisa errada ali que não está batendo. Muito cuidado quando a gente fala sobre a questão de teste rápido, mas, na minha visão, dependendo da situação, pode ser um grande triunfo, tá? Porque você não tem, às vezes, o RT-PCR para fazer. Você não tem outra situação para fazer, você só tem aquele caso ali ou aquilo ali para resolver. E, lógico, vai depender de algum tempo, né? Para ter essa resposta imunológica. Porque aqui a gente não está pesquisando o antígeno, não está pesquisando o material biológico, não está pesquisando o fio de DNA, de RNA. Aqui você está pesquisando já a resposta do seu organismo contra esse vírus, que, lógico, demora-se um pouco. Então, toda ação corresponde a uma reação, mas às vezes demora-se um pouco. Nesse caso aqui dos testes rápidos, demora em torno de 14 dias, 15 dias, ou até menos, mais. A gente vai ver aqui uns gráficos para avaliar isso aqui. O importante de falar desse teste aqui, olha só, quando dá positivo, olha o controle, todo controle tem que dar positivo, isso é fato. Se ele der IgG, opa, está na fase aguda. Se ele der IgM positivo, ele está na fase crônica, tá? Então, positivos, nesse sentido aqui, quando dá essas amostras IgG e IgM, ok, mas verifica com o controle, esse controle tem que sempre positivar. Até mesmo numa amostra negativa. O controle ele tem que estar positivo para te firmar que a reação deu certo, tá? Então, verifique aqui uma coisa que é interessante. Quando não dá o controle positivo, opa, tem alguma coisa errada. Nós temos aqui um resultado inconclusivo ou também chamado de inválido. Nesse sentido, você tem que colocar, então, em xeque o seu kit ou quem fez aquele teste, tá?
Por quê? Porque se o fabricante já está te passando a resposta para você seguir no sentido de fazer desse jeito e colocar o sangue aqui, juntamente ao se colocar o sangue, você vai colocar o buffer, que seria uma solução. Eles pedem em torno de 2 a 3 gotinhas numa solução ali de 10 a 15 microlitros. Isso vai depender do kit, tá? Então você tem que dar uma olhada no kit aí. E ao colocar o sangue e esse buffer, eles vão percorrendo até aqui, vão ligando o antígeno e o anticorpo nessa fitinha que tem aqui interna e vai te dar essa resposta aqui, tá? Vamos supor que se der positivo, ok. Você não vai ter que se preocupar então que você encontrou o anticorpo naquele indivíduo, tá? Se der negativo, ok. Não apareceu IgM nem IgG. Mas se der um inconclusivo, quais são os pontos que você deve observar nisso? Primeira coisa, saber se a quantidade de sangue que foi colocado aqui foi de forma correta. E verificar se pipeta, ponteira, todo esse material que a pessoa que realizou está padronizado. Então, se você observa, analisa que esse procedimento aí que a pessoa colocou tem uma certa dificuldade ou a aparelhagem não tá bem calibrada, repete o exame, tá? Não tenta mudar técnico no primeiro momento, tá? Não seria indicado, mas existe alguns casos que a gente fica discutindo e tudo. Quando a gente só tem aquele caso ali para resolver, não tem RT-PCR, como a gente poderia sair dessa melhor forma, né? Para tentar analisar isso. E aí seriam outros pontos de discussão, tá? Então, se dá inválido, primeiro ponto, tenta repetir e verificar se realmente foi colocar a quantidade de sangue correta, a quantidade de solução ou buffer que eles chamam correta e verifica o resultado. Mesmo assim, você tendo esse resultado, existe então um ponto a ser discutido, tá? Que é o período ideal para cada tipo de teste após o surgimento dos sintomas, na questão do coronavírus. Então, eu tenho um período de incubação aqui que está em torno de 14 dias, então muito cuidado quando a gente fala sobre isso. Ah, eu vou ali no shopping, eu vou ali no lugar, eu posso pegar esse vírus? Pode. Se você pegar esse vírus, não momentaneamente você vai sentir esse vírus. Tem um tempo para ocorrer os sintomas até de 14 dias, tá? Na maioria das pessoas não tem nem o processo de sintomas, vão pensar assim. Mas quando aparecem sintomas, a gente tem que ficar um pouco preocupado porque você já pegou isso há um tempo atrás, tá? Há uns 14 dias ou menos do que isso, uns 7 dias. Então é importante a gente falar o seguinte, ó. A realização da PCR, você pesquisa então o material genético, é o vírus, você está encontrando a cara dele, você está vendo ele. É como se fosse a microscopia eletrônica, tá? Não vou te dizer que não é, porque eu prefiro a imagem de ver. Então eu vi, pronto, eu tenho a amostra aqui. Então se eu tivesse um microscópio aqui na hora, eu conseguisse fazer uma análise de um vírus, de um sangue de um paciente, ou de um soro, né? Ou até mesmo de um escarro, na análise suave, opa, identifiquei. Pronto, eu já consigo falar, a resposta é positiva, como você faz para a grande maioria de exames aí, de teste para algumas questões de parasitas, né? Parasitas intestinais, tá? Mas não é o caso porque o vírus ele tem de 100 a 200 nanômetros que a gente viu no começo. Então esses microscópios comuns não dá para identificar. Precisa de microscópios muito caros, eletrônicos e também até outros que são muito fora da realidade, tá? É mais voltado para pesquisa ainda. Então, o melhor jeito seria o PCR em tempo real, que aí nesse caso aqui, você não está vendo a cara do vírus, mas você está vendo o material genético dele. Então, esse é o padrão Moro, 3 a 7 dias. Agora, existem os testes rápidos. Então, esses testes rápidos, ele identifica aqui, ó, melhores dias para os testes, 10 a 14 dias. Então, nesses 10 a 14 dias, olha só o tempo que passou, tá? E aí é super interessante a gente falar sobre isso, porque o teste rápido também me permite falar assim, olha, você está positivo, fazer isolamento, quarentena. Olha, você deu negativo, mas está convivendo com pessoas positivas, ou a parte que você está morando, ou o sistema, ou o local que você está morando, o que acontece? Está todo mundo positivando? Isolamento, tá? Então, mesmo não dando positivo, você já tem que pensar em estratégia de tentar resolver esse problema, tá? Porque uma hora você pode ficar doente. Nesse sentido aí, olha esse gráfico aqui que eu quero te mostrar e explicar isso aqui. RT-PCR junto aqui, ó, com a questão da viremia, tá? Então, o RT-PCR é o tipo de exame padrão ouro que vai detectar com menos tempo uma amostra ali que poderia ser positiva de uma forma qualitativa e quantitativa, tá? Perfeito. Só que é caro, caro e caro. Quando a gente pensa até mesmo no superfaturamento mundial, que a gente está vendo isso, faltando insumo, faltando tudo quanto é produto, e o mundo inteiro está atrás, isso aumenta a concorrência
e aí a gente consegue observar como está sendo esse fluxo aí, até mesmo pelas televisões de todo o mundo, né? Então, PCR em tempo real, junto aqui, padrão ouro, ninguém discute. Quando a gente fala aqui sobre o antígeno, tá? É o Covid-19, existe outro aqui, tá? Nesse sentido aqui de detecção desse antígeno, mas o que eu quero te mostrar aqui é justamente essa concentração de antígeno que ele está colocando aqui, ó. Concentração de antígeno ele varia. Olha aqui o sintoma da pneumonia, porque justamente esse Covid-19, que é provocado por um agente etiológico, que é o SARS-CoV-2, no qual a gente pega justamente no meio ambiente ou pessoas infectadas, é o que pode no futuro trazer uma pneumonia, que é o grave que a gente preocupa. E aí que é o grande problema de análise, que se você faz o teste rápido, você consegue identificar, talvez antes da pneumonia começar, talvez, vamos pensar assim, tá? Às vezes você consegue, mas eu vou te dizer num sentido de talvez, a grande maioria, porque o teste é rápido, então você funciona nesse sentido aqui do RT-PCR. Agora, olha aqui o IgM e o IgG, ele passa-se de 10 dias, tá? Porque ele precisa de uma resposta imunológica para tentar acompanhar, né, desses testes. Então, o teste rápido também, ele é super importante para verificar se a pessoa já teve contato. Vai chegar um determinado momento que o teste rápido vai ser muito bom. Por quê? Porque o RT-PCR já passou a época que a gente tinha que fazer todo o sistema de fases, seja uso de máscara, isolamento e tudo. Lógico que eu não estou botando em xeque todas essas medidas. Eu estou falando que vai chegar um momento, né, não estou dizendo nem amanhã, nem depois, porque a gente não sabe ainda até quando vai durar essa questão da pandemia, mas a gente sabe que a transmissão desse vírus é muito rápida. Então isso dá para a gente ter uma noção nesse sentido de como que vai ser a utilização desses testes rápidos, até mesmo sendo observado aí, colocando nas questões das farmácias, né? Parece que já estão liberados para colocar algumas farmácias, mas toma cuidado com essa questão aí, você tem que fazer de uma forma correta, né? E deveria ter então um grupo de risco em primeiro momento e depois a população em geral para tentar fazer esses testes aí. E lógico, gente, tem que ter uma comunicação, tem que ter um diálogo, tem que ter uma sintonia entre todos os sistemas, entre os governantes, tanto as esferas federais, estaduais, municipais, também como organizações, instituições, associações públicas ou privadas, tá? Públicas e privadas. E nesse sentido, passar para a sociedade e a sociedade também falar, olha, nós estamos observando o que vocês estão fazendo. Nesse sentido aqui a gente pode ajudar ou não pode ajudar. Então esse é o momento de diálogo, mas não somente de diálogo, e sim também de sintonia nesses diálogos, que é o que vai favorecer, que seria o que que o favorecimento disso aí, ou que favorece justamente a todo esse sistema, é a organização. Então, se você tem esse sistema organizado, você consegue resolver isso aí. Aqui seria a diferença, então, entre os PCR e o teste rápido, que a gente está comentando. PCR no mínimo de 4 horas, vamos colocar assim. Isso, lógico, vai depender da quantidade de amostra que o laboratório tem para processar e o equipamento também. Teste rápido, 10 a 30 minutos. A coleta, nesse caso, cotonete, recolhendo a secreção da mucosa, boca e nariz. Nesse caso aqui, vai ser esse dispositivo aqui, móvel, tá? Coleta de sangue, como se fosse um teste de glicose. Posteriormente, leva para o laboratório, olha aqui o termociclador, fazendo toda a análise, né? Aqui seria o material diretamente para o aparelho, do resultado, você consegue ver no resultado. Aqui você vai ver a genética do vírus, entre aspas, tá? Que ele coloca aqui a genética do vírus. Na verdade, você vai ver o material genético do vírus, entre o ponto específico daquele primer que você selecionou, daquela região que você escolheu no início da técnica. Aqui você vê o anticorpos. Então, o que acontece se o resultado for positivo? No primeiro RT-PCR, você tem o vírus. No segundo, você tem o anticorpo. Então, é ação e reação. Ação, o vírus entrou, reação, meu corpo produziu anticorpos. E nesse sentido, até uma forma bioquímica, existe uma relação de ligação entre o vírus e a célula hospedeira. Tá? Então existe isso, o pessoal já estudou isso. Na verdade, aconteceu uma mutação nesse sentido e é super interessante, tá? Essa mutação que ocorreu, e a gente está observando que com o passar do tempo não ocorreram muitas mutações. Tá? Justamente toda essa pandemia que a gente está observando, pelo menos 3 mutações
A gente tá ouvindo falar e vendo nos artigos científicos que estão relacionados ao Covid-19, tá? Bom, perspectivas. Qual seria um ponto de a gente falar das perspectivas? Um ponto desse RDTs é o chip. Esse slide aqui, ou essa reportagem, melhor dizendo, eu já apresentei ela no ano de 2012. Olha para você ver. Lá ela colocou assim, o chip de poucos centímetros, mas que pode fazer o trabalho de um laboratório inteiro. O que quer dizer isso? Será que isso é verdade? Será que ele pode fazer um trabalho laboratório inteiro? Será que você pode confiar 100% nesse chip ou não? Sabendo mesmo que eles estão criando chips para outras doenças, tá? Então é super importante a gente saber no futuro que chips serão criados, serão mais baratos. Se você for olhar hoje, menos de R$ 200, você não... Pois é, menos de R$ 200. Você talvez encontre aí alguns chips, tá? Para fazer uma caixa. E tenho visto preços aí exorbitantes quando se fala sobre kits de diagnóstico no atual momento, tá? E o futuro é justamente aí de colocar um teste portátil. Então é a grande visão. Talvez até ter mesmo um único chip no qual você coloca uma gota de sangue ou uma quantidade de sangue ideal, e nesse dispositivo ele se espalha, mas ele vai em vários dispositivos acessórios me dizendo qual é a doença que eu estou lidando ali, sem ter tanta interferência de infecções mistas, tá? Porque isso aqui também a gente observa que está envolvendo um anticorpo, então posso ter interferências em infecções mistas, mas esse é um outro ponto que eu vou discutir com vocês. Poderia discutir com vocês, tá? Então o RDT, para o caso para dengue, então já existe, os 4 sorotipos, tá? É o mesmo sentido que a gente está falando. O que eu acho interessante quando a gente coloca na dengue, e que ainda a gente está observando e estudando sobre a questão do coronavírus, é que no caso da dengue, olha só, é como se fosse aqui, é semelhante ao corona. A infecção primária, olha, a viremia aumenta, então eu tenho a febre já é um sinal, interleucina 1 ativando lá. Posteriormente eu tenho aqui, ó, um aumento de IgM, que é a imunoglobulina M. Isso vocês vão ver em imunologia, para quem não viu ainda, tá? Para quem não viu, a gente vai observar isso aqui na disciplina de imunologia. Então aqui, ó, infecção primária, eu tenho um aumento da viremia, febre e também aumento IgM, proteína de fase aguda, o início da doença. Também aqui, ó, posso ter uma infecção secundária. Então eu tenho uma infecção primária no caso da dengue, mas eu tenho uma infecção secundária também. Olha que a viremia aumenta, a febre aumenta, mas o IgM cai e ele é indetectável, então o teste ele vai dar negativo. Muito interessante isso aqui. Será que nós temos casos de coronavírus que está tendo uma infecção primária, mas depois uma infecção secundária? A gente não sabe ainda, mas a evidência que nós temos é que temos mais de 1 milhão de pessoas que já foram curadas e um pouco mais de 100 casos que estão dando soroconversão. O que quer dizer isso? Pessoas que eram positivas, ficou negativas, mas positivaram depois. Então a gente tem um grupo bem grande de evidências que não existe essa questão de que se você pegou uma vez, não vai pegar de novo, mas tem um grupo pequenininho ali que a gente está de olho, está esperando ainda para ver como é que funciona essa questão. Talvez é só um vestígio do vírus voltando, reativando, ou seja, vamos verificar se isso mais para frente tem uma tal da soroconversão. Em algumas doenças, até mesmo na questão do grupo de coronavírus, isso não é, como se diz, um fato novo. Isso é um fato, a gente até observa isso nos artigos científicos, tá? É só uma questão de evidência, a gente tem um maior número de tratados, então eles estão com anticorpos, eles estão imunes. Mas aquele pouquinho ali a gente está avaliando e realmente se estão imunes é o tempo que a gente vai dizer de todas essas análises. Num ponto de situação, se estão imunes, se passaram pelo vírus, estão vivos, se estão imunes, tá? Agora, olha só um ponto aqui importante, ó. Quando se faz a questão dessa queda aqui na infecção secundária, eles utilizam um kit que é colocado como a IgA. Um kit que tem um marcador lá de imunoglobulina IgA. IgA, a gente vê isso na imunologia, que é encontrado nas mucosas. Então, quem sabe já não está tendo um kit que envolve IgM, IgG e IgA, porque ele é super importante em infecções também secundárias na questão da dengue. Então, isso que a gente está observando é que temos testes, temos alguns remédios que funcionam para alguns tratamentos, entre aspas, né? Mas tudo está sendo tudo novo, tudo no sentido de tentar melhorar, de tentar informar também a população. Sendo assim, esses RDTs não é uma coisa
como poderia te dizer nova, é antiga. A Organização Mundial da Saúde, ela já até utiliza isso aqui para detectar parasitas da malária em humanos. Olha que interessante nesse ponto aqui da questão da malária. Negativo, tá? Aqui seria uma resposta negativa, eu coloquei lá uma gotinha de sangue, tá? Coloquei a solução buffer e aqui deu negativo. Aqui não deu plasmodium falciparum, que é um agente etiológico que provoca malária. Ou ele deu um mix de infecção, que é o falciparum com alguma outra coisa que eu não sei. Deu um mix. Então, além disso, essa fitinha me diz se a pessoa tem, não tem, e um mix, ou seja, algumas outras infecções mistas associadas, tá? E ainda tem a parte inválida também, tá? Então é isso que eu acho interessante a gente botar em discussão, em avaliação, e sobre os testes que a gente está ouvindo e observando, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês num pouco mais desse entendimento sobre a parte de exame de coronavírus, essa parte que envolve de um aspecto também geral e alguns pontos bem específicos. E caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, comentem aí embaixo, curtam o vídeo, que a gente vai tentar produzir vídeos mais nesse sentido também, de colocar eu conversando com vocês, assim, para tentar colocar um maior diálogo, ou eu tentaria também colocar somente a imagem, como a gente está tentando fazer isso com os tempos também, tá? Então, para finalizar, eu coloquei uma frase aqui: a natureza é neutra, são os homens que dão sentido a ela. Aí vocês ficam aí com essa mensagem e a gente vai discutindo com o passar do tempo.